Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as minhas impressões sobre Tarde Demais, da Colleen Hoover. Antes de mais nada, eu vou entrar em alguns detalhes, em coisas que aparecem aqui no livro, mas eu não vou trazer spoilers sobre ele, então não tem revelações, coisas que acontecem no enredo, não nesse sentido. Tudo que eu vou falar já faz parte da premissa, coisas que já estão ao redor aqui do livro, que você sabe ou lendo a sinopse, ou lendo a própria nota da autora no começo, então não é nenhum segredo. Não vou falar spoilers, tá? Assim que eu terminei de fazer essa leitura, eu fiquei tomada por várias sensações e pensamentos e reflexões, tanto que eu escrevi a resenha, que também tá saindo hoje lá no blog. Assim que eu acabei de ler, ficou uma resenha gigantesca, e ainda assim eu continuei com aquela sensação de que, enfim, eu queria gravar um vídeo pra poder falar sobre tudo que eu achei e senti sobre esse livro. Esse aqui tá sendo um dos livros mais controversos da Colleen Hoover, e agora que eu li, eu consegui, né, entender por quê. É também um livro que a própria Colleen Hoover faz questão de marcar como algo diferente do que ela já escreveu, não só pela temática, pela história como um todo, mas pela própria maneira de como foi escrito. O livro, ele não foi escrito para ser um livro, era algo que ela escrevia para destravar enquanto ela escrevia outras histórias. Então cada vez que ela se sentia bloqueada com outros livros, ela ia lá e escrevia um trechinho sobre esse daqui, algo que ela deixava, né, enfim, realmente escrever livremente, e com isso ela não conseguia parar de escrever, ela se envolveu demais ali com aquela história e começou a compartilhar esses capítulos com um grupo de leitores dela. As pessoas também acabaram se envolvendo muito com aquilo que ela estava escrevendo. Assim que ela terminou, né, de escrever essa história, ela não conseguiu parar. E aí ela escreveu um epílogo um tanto quanto grande. Assim que ela terminou de escrever esse epílogo, ela escreveu um prólogo. Aí ela foi lá e escreveu mais um epílogo. E tudo isso foi sendo postado nessa ordem para os leitores dela. Com isso, depois ela acabou resolvendo, então, deixar o livro disponível com todo esse conteúdo, e ela publicou gratuitamente na Amazon. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, do livro ser publicado fisicamente, ela optou por manter essa ordem dos capítulos. Tô fazendo essa explicação antes de entrar aqui na história, porque ela é bem importante, tanto por ser algo que aparece, né, como nota logo no início aqui do livro, como também vai influenciar nas minhas impressões, nas coisas que eu tenho, né, para dizer sobre, enfim, essa minha experiência de leitura. Entrando finalmente no livro, aqui a gente vai conhecer então a história da Sloan, que é uma garota que vive num relacionamento abusivo com o Asa. O Asa é um traficante ali, né, da faculdade em que eles estudam, e ela precisa estar nesse relacionamento por causa do irmão dela. Ela tem um irmão mais novo que precisa de cuidados especiais, e após esse irmão ter perdido então os benefícios do governo, quem passou a bancar foi o Asa, que na época já era o namorado da Sloan. Agora ela vai acabar conhecendo então o Carter, que é um homem que começa a estudar, né, na mesma turma de espanhol que ela na faculdade. E aí quando ela volta pra casa, que é a casa onde ela mora com o Asa e todos os demais, né, comparsas dele, quem tá lá é justamente o Carter, e ela fica decepcionadíssima porque o Carter vai ser outra versão do Asa, é alguém exatamente como ele. O que ela não sabe é que o Carter é um agente infiltrado da polícia que tá lá justamente pra poder então pegar o Asa, e aí, enfim, a gente vai ter toda a história se desenvolvendo através desse eixo, com as pessoas escondendo umas das outras aquilo que elas são, aquilo que elas pensam, e que com a situação ficando cada vez mais tensa ao passar de cada capítulo. Falando em termos de experiência, né, de leitura, esse livro, como os demais livros da Colleen Hoover, eles me prenderam, eles têm aquela leitura que é viciante, que faz você entrar logo de cara ali na história, só que assim, não foi um livro que eu consegui ler de uma vez, como normalmente eu faço com os livros dela, justamente porque ele é um livro pesado, ele tem cenas e temáticas que são pesadas, então aquilo ia me gerando uma angústia, né, muito grande, e eu não conseguia assim ler de uma vez. Uma coisa que eu acho que acabou contribuindo para essa sensação, né, de cansaço, que eu não vejo como algo muito positivo, foi o fato justamente dos capítulos estarem dispostos dessa maneira que eu expliquei, né, no começo do vídeo. Eu acho que a ideia da Colleen Hoover foi muito legal para que as pessoas que, né, não leram da maneira original o livro pudessem ter essa visão, pudessem acompanhar essa experiência também, e também para estarem mais perto da forma de como alguém realmente cria uma história, porque quando você tá escrevendo, dificilmente você escreve tudo de uma vez. Às vezes você escreve uma coisa, depois você escreve outra lá na frente, aí você volta pra mexer e escreve outra coisa lá no começo,
E aí é claro, né, que tudo isso é editado pra ficar alguma coisa coesa, uma coisa una. E fazendo dessa maneira, a gente conseguiu ver melhor esse processo de escrita da Colleen. Só que ao mesmo tempo que isso é interessante por esse lado, pra quem tá fazendo a leitura, né, pegando esse livro aqui, já lendo como uma coisa só, a experiência eu acho que não foi assim tão agradável. Assim, a partir do momento que o livro acabou, e ele acaba mais ou menos ali pela página 250, então a gente ainda tem 1/3 do livro, que é basicamente epílogo e prólogo, né, que tá no final, você fica meio que condicionado a pensar que em epílogo a gente vai ter meio que uma extensão da coisa, uma coisa extra, não é algo como parte ali da história. Então, se eu já tava me sentindo tensa pela leitura, pelo fato das coisas que estavam acontecendo, as tensões acumuladas, ficar vendo isso como epílogo foi assim, continuar sentindo essa sensação prolongada, né, de angústia, essa coisa do gente, isso não vai acabar nunca. Se eu tivesse já lido, sem ter visto aquele final, tendo lido isso como um capítulo realmente ali da história, como de fato é, porque é uma continuação importante ali da história, a tensão teria existido, mas eu não estaria condicionada a pensar que já era pra ela ter acabado, então não me teria me dado essa sensação de desgaste extra, acredito eu. E outra coisa é que o próprio prólogo, por exemplo, eu não tive paciência pra ler. Se ele tivesse sido apresentado no começo do livro, como prólogos devem ser, ele teria me dado uma outra visão, uma outra perspectiva da história. Como já estava ali no final, eu já tinha assim, eu já sabia o que era o prólogo, porque ele já tinha sido contado de maneira resumida ao longo do livro, e eu já estava cansada de tanta coisa que já tinha acontecido. Ler o prólogo pra mim foi meio que encher linguiça. Foi uma informação que naquele momento era desnecessário pra mim como leitora. Não tô dizendo que ele é desnecessário pra história, né, como um todo. Quem sabe se é necessário se não é a autora que escreveu. Mas pra mim, eu não sentia necessidade de ler aquilo, tanto que eu pulei porque eu não tinha paciência. Com isso tudo, eu quero também dizer que a Colleen Hoover, ela tem total liberdade pra definir como ela vai contar a história que ela quer contar. Ela que sabe a história que ela quer contar e como ela quer contar. E aí é claro que vão ter pessoas que vão se identificar com essa maneira e vão ter pessoas que não vão se identificar. Pra mim, não funcionou muito bem. Outra coisa que acabou me incomodando também é que, assim, o livro ele tem muitas reviravoltas, então isso mantém, né, a velocidade da leitura, mantém a agilidade, mantém a questão da atenção, mas também dá a sensação de que algumas coisas são trabalhadas de uma forma um pouco jogada. Eu acho que tem muitas temáticas importantes aqui, e tudo isso é trabalhado de uma maneira um pouco jogada. Funciona pra suprir, então, as necessidades da história, mas que eu acho que assumem um tom delicado quando a gente tá falando de questões de fato de vida, de você levar isso tudo pra vida. Em especial, o que mais me incomodou foi a temática aqui do relacionamento abusivo. Como eu disse, pra história eu acho que funciona, até porque eu acredito que facilita a compreensão do leitor, a empatia do leitor, facilita ele se convencer ali pelaquela história que ele tá lendo, a coisa ser como ela é. Esse é um livro que, apesar, né, de tratar de relacionamento abusivo, não seria um livro que eu indicaria como referência no tema, ou pra gente tratar desse assunto, pra gente discutir, pra gente refletir, pra demonstrar o que seria, né, um relacionamento abusivo. Não há dúvida de que o que ela passa com o Asa é abusivo. O que me incomodou aqui é que a ideia, mais ou menos, é que se ela não tivesse, né, o motivo do irmão dela, que é um motivo palpável, ela seria uma pessoa fraca por permanecer nesse relacionamento. E quando se trata de relacionamento abusivo, não é bem por aí. A pessoa que está num relacionamento, grande parte das vezes, pra quem tá vendo de fora, não tem um motivo pra ela permanecer ali. E a questão é justamente essa, porque na cabeça da pessoa, ela acredita que tem motivo, ela vai tendo justificativas, enfim. É assim que o abuso é feito, ela está sendo abusada, ela está sendo criada uma relação de dependência. Então mesmo que pra todo mundo ali fora não esteja enxergando, né, o porquê que ela tá ali, a cabeça dela faz sentido, porque ela tá sendo abusada. E isso não faz da pessoa fraca. Aliás, a gente olhar pra uma mulher que permanece numa situação de abuso, que apanha do marido, que sofre violência doméstica e que ela volta pra ele, a gente olhar pra essa mulher como alguém fraca, como capacho, como alguém que é mulher de malandro, que gosta de apanhar, gente, a gente tá fazendo um desserviço para essas mulheres, a gente tá colocando ainda mais barreiras para realmente resolver o problema, para tentar amenizar a situação. Então, como eu disse, eu acho que funciona dentro da história, mas é muito pouco empático se a gente for pensar em situações reais. Então, assim, tentando resumir, foi um livro que eu achei pesado por causa das temáticas, mas que ele me cansou também por causa dessas temáticas. Me cansou porque ele é um livro que, basicamente, para demonstrar esse abuso também, ele tem cenas e cenas de sexo uma atrás da outra, de sexo abusivo, e eu achei isso cansativo, não só, assim, por ser algo desagradável de você ler, mas também por ser, basicamente, o conteúdo todo do livro. Eu achei que tem isso demais e que
poderiam ter outras situações diferentes, enfim, pra quebrar um pouco isso que tá acontecendo repetidamente ali no livro. Então ele foi cansativo por esse sentido, apesar dele ser um livro que envolveu e que surpreendeu no sentido por causa das reviravoltas que ele teve. E é um livro que eu acredito que ele funcione como um entretenimento, ainda que não vai ser um entretenimento gostosinho, um entretenimento daqueles livros leves e tal. Não, ele é um livro que ele vai te prender e vai funcionar nesse sentido, mas eu não acho que seja um livro que vai servir pra trabalhar grandes temáticas, grandes mensagens, grandes reflexões. Não acho que a Colleen Hoover escreveu o livro nesse sentido. Como ela falou, foi algo que ela foi escrevendo assim, sem pensar, pra colocar pra fora. É uma história que ela quis contar e ela, como autora, tem todo o direito do mundo de fazer isso. Não acho que tudo que a gente escreve tem que ter uma mensagem, tem que ter um propósito. Não, eu acho que a literatura, a arte, ela tem que existir por si. Ela vai ter um papel social, porque não tem como você desvincular uma coisa da outra, mas não tem que ser o maior propósito dela, não sempre. Às vezes pode ser que não seja, enfim. Respeito o livro dessa maneira. Mas ele acabou me incomodando por causa de todas essas maneiras e não é um livro que eu trataria com essa perspectiva das mensagens. É simplesmente leia pra ver ali a história, mas não pense nele como algo pra te fazer refletir sobre relacionamento abusivo, enfim, todas as outras questões que ele vai ter aqui. Muitas pessoas estão gostando da leitura, outras pessoas estão detestando. Então se você tá curioso, tire por você sua própria experiência, sua própria opinião, veja o que você vai achar, só vá preparado para as coisas que você vai encontrar aqui. Se você já leu, conta pra mim aqui quais foram as suas impressões, o que te fez gostar, o que te fez não gostar, se você tem vontade de ler. Vamos conversar, sempre legal a gente manter a discussão saudável, respeitando sempre, é claro, a opinião e as impressões um do outro. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.